Stella, era assim que ele a chamava agora, a voz rouca, quebrada, não pelo comando rústico de um fazendeiro, mas pela súplica de um homem desfeito. De joelhos diante dela, a poeira do caminho manchando suas calças caras, a figura imponente de Emanuel Mendonça era a de um gigante rendido. Suas mãos grandes e calejadas, que conheciam a força de domar a terra e os animais, agora tremiam ao tentar alcançar a barra do vestido simples dela. Ele, o homem que a contratou por desespero, que a viu como um eco de um fantasma, que a transformou em sua obsessão silenciosa, agora implorava. E ela, a jovem que chegou ali com o coração ingênuo e a alma cheia de esperança, apenas uma babá inocente, sentia o peso do mundo em seu olhar, dividida entre a compaixão que a definia e a dor que ele mesmo havia lhe causado. O amor que ele lhe oferecia agora era a sua ruína ou a sua redenção. Se o começo dessa história com a dor de um homem de joelhos e a força de uma jovem mulher já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum capítulo da jornada de Stella e Emanuel, da poeira do luto à construção de um novo amor. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor, assim como uma flor teimosa, pode nascer até no solo mais sofrido. Mas antes que as lágrimas daquele dia pudessem ser compreendidas, era preciso voltar à poeira e ao silêncio que definiram o começo de tudo. Era preciso retornar à fazenda Alvorada, um império de terra fértil e gado robusto que se tornara um mausoléu de corredores vazios e memórias empoeiradas. Emanuel Mendonça, aos 41 anos, era o senhor daquele lugar, um homem forjado pelo sol inclemente do interior, de ombros largos, postura firme e um olhar que um dia fora tão vasto e azul quanto o céu que cobria suas terras. Contudo, desde a morte de Laura, sua esposa, há pouco mais de um ano, aquele azul se tornara uma tempestade contida, uma nuvem cinzenta e permanente. Ele não chorava, não gritava, apenas existia, movendo-se pela rotina com a precisão de um autômato. Acordava antes do sol, bebia seu café preto e amargo na cozinha silenciosa e saía para o campo. Lá, ele se afundava no trabalho. Levantava cercas, cavalgava por horas inspecionando o rebanho, sentia o suor escorrer por suas costas e os músculos queimarem de exaustão. O cansaço físico era seu único ópio, a única anestesia capaz de aplacar, ainda que minimamente, o zumbido constante da dor em sua alma. A casa, um casarão imponente com varandas amplas e janelas que um dia se abriam para a vida, agora permanecia quase sempre fechada. Não era suja, pois as empregadas mantinham a ordem com uma discrição quase fúnebre, mas estava impregnada de uma estagnação. O ar era pesado, carregado de palavras não ditas e de uma saudade que se depositava sobre os móveis como uma fina camada de poeira invisível. No centro daquele silêncio vivia o pequeno Samuel, de 5 anos. O menino era um reflexo em miniatura da dor do pai. Antes da tragédia, a risada de Samuel era a trilha sonora da fazenda Alvorada, um som cristalino que ecoava pelos campos e enchia o coração de Laura de alegria. Agora, o menino mal falava. Seus grandes olhos castanhos, herdados da mãe, pareciam ter perdido o brilho, fixos num ponto qualquer do nada. Ele seguia o pai como uma sombra pequena e quieta, mas Emanuel, perdido em seu próprio luto, só conseguia ser um pai funcional. Providenciava o alimento, o banho, a roupa limpa. Colocava a mão no ombro do filho, mas o toque era mecânico, desprovido do calor que uma criança anseia. O abraço era desajeitado. O boa noite era um sussurro perdido na imensidão do quarto. O desespero de Emanuel não veio como uma epifania barulhenta, mas como uma constatação silenciosa e cortante. Numa tarde, ao voltar do campo, encontrou Samuel sentado na varanda, segurando um carrinho de madeira que Laura lhe dera. O menino não brincava. Apenas olhava para o brinquedo, o rosto inexpressivo, enquanto uma lágrima solitária escorria por sua bochecha e pingava na madeira. Naquele instante, Emanuel compreendeu. Seu luto não era apenas seu, era um veneno que estava sufocando a infância de seu filho.
A alegria de Samuel estava morrendo e ele, o pai, era o principal culpado. A decisão de contratar uma babá nasceu desse pânico. Não era um luxo, um capricho de fazendeiro rico. Era uma necessidade, um bote salva-vidas lançado ao mar de sua própria incapacidade emocional. Ele precisava de alguém que pudesse devolver a Samuel o que ele não conseguia mais oferecer: a leveza, o riso, a vida. Foi com esse peso no coração que ele instruiu seu capataz a colocar um anúncio discreto no vilarejo mais próximo. A dezenas de quilômetros dali, em uma casa modesta de paredes caiadas e um pequeno jardim de flores teimosas, Stella, aos 20 anos, lia aquele anúncio com o coração aos pulos. A vaga na fazenda Alvorada era mais do que um emprego. Era uma chance. Criada pela avó, após perder os pais muito cedo, Stella conhecia o valor do trabalho e a dureza da vida. Era uma moça de beleza simples e serena, com longos cabelos castanhos que brilhavam sob o sol e olhos de um verde profundo, cheios de uma bondade que o mundo ainda não conseguira apagar. Virgem não apenas de corpo, mas de alma, ela mantinha uma pureza e uma inocência que muitos considerariam infantis, mas que, na verdade, eram a sua maior força. Ela precisava do dinheiro para ajudar a avó, cuja saúde se tornava mais frágil a cada dia, e para sonhar com um futuro, talvez um curso de pedagogia. Mas havia algo mais que a atraía àquela vaga. O nome Mendonça era conhecido em toda a região, e o nome de Laura, a falecida esposa do fazendeiro, era sussurrado com uma reverência quase santa. As pessoas falavam de sua generosidade, de como ela organizava festas para as crianças da região, do seu jardim de rosas, que era o mais belo de todos, e de como seu sorriso parecia acalmar até os animais mais ariscos. Stella, desde menina, nutria uma admiração secreta por aquela mulher que ela nunca conheceu, mas que representava um ideal de força e feminilidade. A ideia de trabalhar na casa que um dia fora de Laura, de cuidar do filho que ela deixara para trás, mexia com seu instinto protetor. Seu objetivo se tornou duplo: conseguir o emprego para garantir seu sustento e, mais importante, tentar levar um pouco de luz para aquele lar que, segundo as histórias, estava mergulhado na escuridão. No dia da entrevista, Stella vestiu seu melhor vestido, um floral simples, e prendeu os cabelos num coque arrumado. Ao descer do ônibus velho que a deixou na porteira da fazenda Alvorada, sentiu um calafrio. A grandiosidade do lugar era esmagadora. Um longo caminho de terra ladeado por flamboyantes levava ao casarão, que se erguia no horizonte como um gigante adormecido. Emanuel a recebeu na varanda. Ele era ainda mais imponente do que as histórias contavam. Alto, a pele bronzeada pelo sol, vestia uma camisa de trabalho e calças jeans. Seus olhos azuis a avaliaram com uma frieza que a fez encolher-se por um instante. Ele não sorriu, apenas indicou uma cadeira de vime e sentou-se na sua frente, a postura rígida. "Stella, certo?" ele disse, a voz grave ecoando no silêncio da tarde. "Sim, senhor. Stella Vasconcelos." A voz dela saiu mais trêmula do que gostaria. A entrevista foi curta e direta. Ele fez perguntas sobre suas experiências, que eram poucas, limitadas a ajudar a cuidar dos filhos de vizinhos. Ele parecia desinteressado, seus olhos passando por ela como se olhassem através. Stella sentiu o desânimo começar a crescer. Talvez tivesse sido uma tola em pensar que conseguiria. Foi então que a porta do casarão se abriu e Samuel apareceu. O menino parou no umbral, os olhos grandes e assustados fixos nela. Ele se escondeu parcialmente atrás da perna do pai, agarrando-se ao jeans gasto. Emanuel olhou para o filho e, por um átomo de segundo, uma rachadura apareceu em sua máscara de indiferença. Uma dor crua e profunda brilhou em seus olhos antes de ser suprimida. "Este é Samuel", ele disse, a voz um pouco mais suave. Stella esqueceu seu nervosismo. Seu coração se apertou ao ver a tristeza contida naquela pequena figura. Ela se ajoelhou, ficando na altura do menino, e abriu um sorriso doce e genuíno. "Olá, Samuel, eu sou a Stella. Sabe, eu adoro carrinhos de madeira. O seu parece muito veloz." O menino não respondeu, mas seus olhos se arregalaram um pouco, uma faísca de curiosidade. Ele apertou o carrinho que segurava contra o peito. Stella não forçou a interação, apenas manteve o sorriso e se levantou lentamente. Emanuel observou a cena em silêncio.
Ele tinha entrevistado outras 3 mulheres naquela manhã, todas mais velhas, com mais experiência. Todas tentaram forçar uma simpatia com Samuel falando alto, oferecendo doces. Todas foram recebidas com um silêncio hostil e um recuo do menino. Stella fora a primeira a tratá-lo com calma, com respeito pelo seu espaço. A primeira cujo sorriso não pareceu falso. Ele não queria sentir esperança. Esperança era perigosa. Mas a imagem dela ajoelhada, falando com seu filho com aquela suavidade, plantou uma semente minúscula em seu peito seco. "Você pode começar amanhã?" ele perguntou abruptamente, pegando-a de surpresa. Os olhos verdes de Stella se iluminaram, e o alívio foi tão visível que a transformou. Sim, senhor. Claro que posso. Meu capataz, João, irá buscá-la na cidade às 7. Você terá um quarto na ala de hóspedes. O trabalho é cuidar de Samuel, apenas isso. Alimentá-lo, brincar com ele, garantir que ele esteja seguro. O resto da casa não é sua responsabilidade. Eu entendo, senhor. Emanuel, ele a corrigiu quase a contragosto. Me chame de Emanuel. Naquela noite, ao se deitar em sua cama no pequeno quarto da casa da avó, Stella sentiu uma mistura de euforia e apreensão. Estava entrando num mundo que não era o seu, um mundo de riqueza, mas também de uma tristeza palpável. Ela pensou em Emanuel, em seus olhos de um azul sofrido, e no pequeno Samuel, um príncipe silencioso em um castelo adormecido. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava naquela fazenda, mas sentia com toda a força de sua alma jovem que sua chegada era o começo de algo. Ela estava determinada a ser a brisa suave que finalmente levaria a poeira para longe e deixaria o sol entrar. No dia seguinte, pontualmente às 7, o carro da fazenda a esperava. Ao chegar novamente ao casarão, encontrou suas poucas malas já levadas para dentro. Emanuel e Samuel a esperavam na sala de estar. O silêncio era o mesmo, a atmosfera a mesma. "Bom dia", disse Stella, com uma alegria que soou quase profana naquele ambiente. Emanuel apenas acenou com a cabeça. Samuel a observava, os olhos curiosos, mas ainda distantes. Stella respirou fundo. Aquele era o seu primeiro dia. O primeiro de muitos, ela esperava. Ela se aproximou do menino e se sentou no tapete, a alguns metros dele. Tirou da bolsa um pequeno livro de colorir e uma caixa de lápis de cor. Não disse nada. Apenas abriu o livro em uma página com o desenho de um cavalo e começou a pintar o céu de um azul vibrante. Samuel observou cada movimento. Emanuel, que deveria ter saído para o campo, encontrou-se paralisado perto da porta, assistindo àquela cena silenciosa. Ele viu a paciência dela, a forma como ela parecia criar uma bolha de tranquilidade ao seu redor. Viu o dedo mindinho de seu filho se mover, como se quisesse alcançar um dos lápis. Foi um movimento minúsculo, quase imperceptível. Mas para Emanuel, foi como ver a primeira folha verde brotando na terra seca após uma longa estiagem. Ele se virou e saiu, sem uma palavra. Mas, pela primeira vez em mais de um ano, o peso em seus ombros pareceu um grama mais leve. A poeira ainda estava ali. O silêncio ainda reinava. Mas algo novo havia chegado à fazenda Alvorada. E essa novidade tinha 20 anos, olhos verdes e um coração que se recusava a ter medo da escuridão. Os primeiros dias de Stella na fazenda Alvorada foram um exercício de paciência e silêncio compartilhado. Ela não tentou forçar uma amizade com Samuel, nem preencher o vazio da casa com conversas unilaterais. Em vez disso, ela se tornou uma presença constante e serena. Passavam as manhãs na varanda onde Stella desenhava em seu caderno flores, cavalos, o trator que passava ao longe, e deixava a caixa de lápis de cor sempre ao alcance do menino. Nos 3 primeiros dias, ele apenas observou. No 4º dia, sua mãozinha hesitante pegou um lápis azul e riscou uma linha torta no canto da página. Stella não fez alarde. Apenas sorriu para o papel e continuou seu desenho. Mas por dentro, seu coração celebrava a pequena vitória. Ela entendeu que o mundo de Samuel não era o casarão, mas a própria fazenda. Começou a levá-lo para caminhadas curtas. Primeiro, apenas até o antigo balanço de pneu que pendia de uma imensa mangueira. Depois, até o curral, para ver os bezerros recém-nascidos. Ela falava pouco, mas narrava o que via com uma simplicidade que a criança podia absorver. "Olha, Samuel,
A vaquinha está lambendo o filhote dela. É assim que as mamães dão bom dia. Uma semana se passou. Samuel começou a se comunicar através de gestos. Apontava para a jarra de suco quando tinha sede. Puxava a mão de Stella na direção da porta quando queria sair. E então, numa tarde, enquanto observavam um dos peões laçar um cavalo mais arisco, o menino sussurrou a primeira palavra que Stella ouviu dele. Cavalo. A palavra foi quase inaudível. Um sopro, mas para Stella soou como um trovão. Ela se virou para ele, os olhos verdes brilhando. Isso mesmo, Samuel. É um cavalo lindo, não é? Ele acenou com a cabeça, um movimento tímido, e voltou a se esconder um pouco atrás dela. A partir daquele dia, as palavras começaram a vir uma a uma, como gotas de chuva teimosas, anunciando o fim de uma longa seca. Água, sol, flor. Eram substantivos simples, ligados ao mundo que o cercava. Emanuel observava tudo à distância. Sua rotina de trabalho autoimposto não mudara, mas seus olhos agora procuravam por eles. Ele se via parando o trator no meio do campo para avistar as duas pequenas figuras perto do riacho. Via a forma como Stella se sentava na grama sem se importar em sujar o vestido, como apontava para as nuvens, como parecia completamente imersa no universo silencioso de seu filho. Uma parte dele sentia um alívio imenso, uma gratidão que ele não sabia como expressar. Outra parte sentia um incômodo, uma pontada de algo que ele não conseguia nomear. Era como se a presença dela, tão cheia de vida, ressaltasse ainda mais a ausência de Laura. O milagre, quando aconteceu, não foi planejado. Foi um presente do acaso. Numa tarde de sol dourado e brisa morna, cerca de um mês após a chegada de Stella. Ela e Samuel estavam em um vasto campo de margaridas selvagens, não muito longe do casarão. Stella, sentindo a energia daquele dia, começou a correr em círculos, os braços abertos como asas, fingindo ser um avião. O avião Stella vai decolar, ela anunciou para o céu. Samuel a observava, sentado na grama, um sorriso minúsculo no canto dos lábios. Vendo a hesitação dele, Stella parou e correu em sua direção, fazendo cócegas em sua barriga. O menino se contorceu, um som gutural, quase um riso, escapando de seus lábios. Encorajada, ela o pegou pela mão. Agora você! Vamos, Samuel! Você consegue correr mais rápido que eu! Ela começou a correr devagar, olhando para trás. Ele a seguiu, primeiro com passos vacilantes, depois com mais confiança. As perninhas dele se moviam com uma velocidade surpreendente. O vento bagunçava seus cabelos, e o cheiro da terra e das flores os envolvia. Stella fingiu tropeçar e caiu de forma exagerada na grama macia. Ai, 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 o cavalo selvagem me pegou! Ela dramatizou rindo. Foi então que aconteceu. Samuel, parado acima dela, o peito subindo e descendo com a corrida, abriu a boca e uma gargalhada explodiu. Não foi um riso pequeno ou contido, foi uma risada pura, alta e cristalina. Uma cascata de alegria que parecia ter ficado presa por mais de um ano e que agora jorrava sem barreiras. Ele ria tanto que teve que se sentar, as mãozinhas na barriga, os olhos brilhando com lágrimas de pura felicidade. A alguns metros dali, perto de uma cerca que precisava de reparo, Emanuel martelava um prego com força ritmada, a mente vazia. O som o atingiu primeiro. Ele parou, o martelo no ar. Seu cérebro demorou um segundo para processar. Que som era aquele? Parecia familiar, mas ao mesmo tempo tão distante como uma lembrança de outra vida. Era riso, a risada de Samuel. Seu coração deu um salto doloroso no peito. O martelo caiu de sua mão, batendo na terra com um baque surdo. Ele se moveu, quase que por instinto, na direção do som, usando um grande ipê como esconderijo. E então ele os viu. Viu seu filho, seu menino silencioso, rolando na grama, gargalhando como se nunca tivesse conhecido a tristeza. E viu Stella, sentada ao lado dele, rindo junto, o rosto iluminado por uma alegria contagiante. O sol da tarde batia nos cabelos castanhos dela, criando um halo dourado. O vestido floral simples dançava com a brisa, e o sorriso que ela dedicava a Samuel era tão aberto, tão cheio de amor desinteressado, que algo dentro de Emanuel se quebrou. Naquele instante, a imagem de Stella se sobrepôs à imagem de Laura. Laura que amava aquele mesmo campo de margaridas. Laura, cujo cabelo também brilhava daquele jeito sob o sol.
Laura que ria com a mesma entrega, com a mesma capacidade de transformar um momento simples em algo mágico. A semelhança era avassaladora. Não era apenas física, embora houvesse traços, a forma do sorriso, o brilho nos olhos. Era a essência. Era a luz. A mesma luz que ele pensou que havia se apagado para sempre com a morte de Laura. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era como ver um fantasma belo e vibrante, que estava fazendo seu filho rir novamente. A obsessão começou ali, naquele campo de margaridas, uma semente perigosa, plantada no solo fértil de sua dor e de sua solidão. Ele não estava vendo apenas Stella, a babá. Ele estava vendo uma ressurreição, uma segunda chance que ele não pediu e não sabia como lidar. Ele ficou ali, escondido, por um longo tempo, observando-os. Viu quando Stella se levantou, limpou a grama do vestido e estendeu a mão para Samuel. Viu os dois voltando para casa de mãos dadas, o menino ainda soltando pequenas risadas pelo caminho. Quando eles desapareceram dentro do casarão, Emanuel permaneceu imóvel, o olhar perdido no campo agora vazio. O som da risada de seu filho ainda ecoava em seus ouvidos, misturado com a imagem assombrosa daquela jovem que se parecia tanto com seu passado. Naquela noite, a atmosfera no jantar foi diferente. O silêncio à mesa era o mesmo, mas agora estava carregado de uma nova tensão. Stella, radiante com o avanço de Samuel, tentava incluir Emanuel na conversa. Samuel e eu descobrimos que ele é um corredor muito rápido hoje, não é, campeão? Ela disse, piscando para o menino. Samuel, que comia sua sopa com um entusiasmo recém-descoberto, apenas sorriu e acenou com a cabeça. Emanuel não respondeu. Apenas a observava por cima da borda de seu copo. Ele notava coisas que nunca havia notado antes. A forma como o pescoço dela era delicado. O jeito como uma mecha de cabelo teimava em cair sobre seu rosto. Cada gesto, cada sorriso, era um eco de Laura. A sensação era enlouquecedora. Era um misto de conforto e traição. Era como se estivesse traindo a memória de sua esposa ao sentir aquele fascínio por outra mulher. E, ao mesmo tempo, sentia que só estava fascinado porque ela o lembrava de Laura. Mais tarde, a rotina da noite se desenrolou como sempre. Stella deu banho em Samuel, contou uma história e o colocou na cama. O menino já estava quase dormindo, os olhos pesados, um ar de paz em seu rosto que não existia há muito tempo. Stella ajeitou o cobertor e se inclinou para dar um beijo em sua testa. "Durma bem, meu anjo", ela sussurrou. Ela se virou para sair e deu de cara com Emanuel parado na porta. Ele sempre vinha dar o boa noite, mas hoje sua presença parecia maior, mais intensa. Seus olhos azuis a fitavam com uma expressão indecifrável. "Ele dormiu?" Ele perguntou, a voz mais rouca que o normal. "Quase. Foi um dia cheio de emoções para ele", respondeu Stella, um sorriso suave nos lábios. Ela começou a passar por ele para deixar o quarto, mas uma voz sonolenta a deteve. "Stella!" Ela se virou. Samuel tinha os olhos entreabertos, fixos nela. "Sabe de uma coisa?" Ele murmurou, a voz pastosa de sono. "Você me lembra a mamãe." A frase pairou no ar, carregada de uma inocência devastadora. Para Stella, foi um elogio, a mais alta honra que poderia receber. Ela sabia da admiração que todos tinham por Laura. Seu coração se encheu de um calor terno. Ela sorriu para o menino. "Isso é a coisa mais bonita que alguém já me disse, Samuel." Mas para Emanuel, a frase foi um golpe. Um soco no estômago que o deixou sem ar. A inocência daquelas palavras cimentou a assombração que começara no campo de margaridas. Não era mais uma impressão sua, uma alucinação de sua mente enlutada. Seu próprio filho via, seu filho sentia. A semelhança era real. Ele viu o sorriso de Stella, um sorriso de pura bondade, e sentiu uma onda de emoções conflitantes e violentas. Fascínio, culpa, raiva, desejo. Ele não sabia onde Laura terminava e Stella começava. A jovem babá, contratada para cuidar de seu filho, acabara de se transformar, sem saber, no centro de sua atormentada obsessão. O riso havia retornado à fazenda, mas trouxera consigo um fantasma, e Emanuel estava completamente e irremediavelmente desequilibrado. Ele deu um passo para trás, saindo do caminho de Stella,
e apenas murmurou um boa noite seco antes de se virar e caminhar a passos largos pelo corredor, fugindo dela, fugindo de si mesmo, fugindo da memória de sua esposa, que agora parecia ter o rosto e o sorriso daquela inocente de 20 anos. A frase de Samuel, "Você me lembra a mamãe", deixou um rastro de perturbação no casarão da fazenda Alvorada. Nos dias que se seguiram, Emanuel ergueu uma muralha de gelo ao seu redor. Tornou-se ainda mais monossilábico, se é que era possível. Seus bom dia eram secos, seus olhares, quando cruzavam os de Stella, eram fugazes e duros. Ele saía para o campo antes que ela e Samuel acordassem e voltava apenas quando a noite já caíra por completo, jantando em um silêncio sepulcral que tornava a comida insossa. Stella, por sua vez, sentia-se profundamente confusa. A alegria pela reconexão de Samuel com o mundo era ofuscada pela súbita frieza do patrão. Ela repassava mentalmente cada uma de suas ações, cada palavra, procurando um erro que pudesse ter cometido. Teria sido a frase de Samuel, mas como a inocência de uma criança poderia ofender alguém? A incerteza a corroía. Sentia-se como se caminhasse em ovos, com medo de que qualquer passo em falso pudesse quebrar a frágil harmonia que havia conquistado para o menino. No entanto, a felicidade de Samuel era uma força da natureza impossível de conter. O menino, agora tagarela e cheio de vida, tornou-se a ponte involuntária sobre o abismo que Emanuel tentava criar. Ele não aceitava mais a ausência do pai. "Papai, a Stella me ensinou a desenhar um trator. Vem ver!" Ele gritava, puxando a mão grande e calejada de Emanuel, forçando-o a ir até a varanda onde os desenhos estavam espalhados. Emanuel ia. Seu instinto era recuar, manter distância daquela jovem que assombrava seus pensamentos, mas ele não conseguia negar nada a Samuel. Não depois de tê-lo visto definhar em silêncio. Então ele ia, olhava o desenho, forçava um elogio rouco e sentia o perfume floral suave do cabelo de Stella, que estava sempre por perto, organizando os lápis. Cada aproximação forçada era uma pequena tortura, um lembrete de sua confusão. A primeira grande fissura em sua muralha aconteceu numa tarde de céu alaranjado. Samuel, que passara o dia fascinado pelos cavalos, fez um pedido direto durante o jantar. "Papai, posso andar no Faísca amanhã com o senhor?" Os olhos de Emanuel suavizaram-se instantaneamente. Cavalgar com o filho era uma das memórias mais doces que tinha dos tempos com Laura. "Claro, filho, depois que eu voltar do pasto, nós vamos." Samuel bateu palmas e então se virou para Stella com os olhos brilhando. "E a Stella pode vir também?" O silêncio caiu sobre a mesa. Stella prendeu a respiração, sentindo o olhar de Emanuel sobre ela. Era um olhar pesado, indecifrável. Ela esperava uma recusa fria. Estava prestes a dizer: "Oh, não precisa, Samuel, eu tenho roupas para lavar", quando a voz grave de Emanuel a cortou. "Sim, ela pode vir." A decisão pareceu custar-lhe um esforço imenso. "Temos a estrela, a égua mansa. Stella pode montá-la." No dia seguinte, ao final da tarde, Stella se viu montada em uma égua baia de temperamento dócil, sentindo-se ao mesmo tempo aterrorizada e exultante. Emanuel, imponente sobre seu alazão negro, o Faísca, trazia Samuel sentado à sua frente, seguro dentro de seus braços. Partiram a passo lento, o sol poente pintando o céu com pinceladas de rosa e ouro. A paisagem da fazenda, que já era bonita vista do chão, tornava-se espetacular daquela perspectiva. O ar era fresco, com o cheiro do capim e da terra úmida. Stella, que nunca havia cavalgado antes, estava tensa, segurando as rédeas com uma força desnecessária. "Relaxe o corpo", disse Emanuel, sua voz soando inesperadamente perto. Ele havia guiado seu cavalo para o lado dela. "A égua sente o seu nervosismo. Deixe as rédeas mais frouxas." Ele se inclinou e, por um instante, sua mão cobriu a dela sobre o couro das rédeas. O toque foi breve, profissional, mas um choque elétrico percorreu o braço de Stella. Sua pele se arrepiou. Ela olhou para ele e o encontrou já a observando. O sol poente refletido no azul tempestuoso de seus olhos. Naquele olhar, ela não viu frieza, mas uma intensidade que a fez desviar o rosto, o coração batendo descontrolado. Do outro lado, Emanuel travava sua própria batalha. A luz do crepúsculo,
A mesma luz que tantas vezes emoldurara o rosto de Laura durante cavalgadas como aquela, agora banhava o perfil de Stella. A forma como ela olhava para a paisagem, com um assombro genuíno, a maneira como o vento soltava algumas mechas de seu coque, tudo era um eco doloroso e belo. É errado, ele pensava. Isso é uma traição à memória dela. Mas então Samuel ria em seu colo, apontando para um bando de pássaros, e a risada do menino se misturava ao sorriso suave de Stella, e a cena parecia certa, perigosamente, terrivelmente certa. Aquela cavalgada foi o início. Outras atividades se seguiram, sempre impulsionadas pelo desejo de Samuel. Piqueniques à beira do riacho tornaram-se um programa de sábado. Stella preparava sanduíches simples e um bolo de fubá, cuja receita aprendera com a avó. Sentavam-se os três em uma toalha xadrez, sob a sombra de um salgueiro chorão. Emanuel, a princípio, permanecia quieto, observando. Mas, aos poucos, começou a participar. Mostrava a Samuel como fazer um barquinho com uma folha larga. Contava sobre os peixes que viviam no riacho. Nesses momentos, a fachada de fazendeiro durão se desfazia, revelando o pai que ele era, o homem que ele fora. As noites na varanda também se tornaram um ritual. Longe das luzes da cidade, o céu da fazenda era um espetáculo de veludo negro salpicado de diamantes. Stella, que sempre amou as estrelas, ensinou a Samuel o nome das Três Marias. Para sua surpresa, Emanuel juntou-se a eles uma noite, apontando para o Cruzeiro do Sul, e contando como os antigos vaqueiros o usavam para se guiar. Sua voz, ao falar da terra e do céu, perdia a dureza e ganhava um tom professoral e apaixonado. Para qualquer um que olhasse de fora, eles eram a imagem de uma família feliz. O pai forte, a figura materna doce e a criança radiante. A imagem era tão convincente que começou a enganar os próprios atores daquela peça. Emanuel se via cada vez mais encantado. Encantado com a paciência infinita de Stella com Samuel. Encantado com sua resiliência, com a forma como ela se integrava àquele universo rústico sem perder sua delicadeza. Ele começou a notar os detalhes que eram unicamente dela, que não pertenciam ao fantasma de Laura. A mania que ela tinha de morder o lábio inferior quando estava concentrada. O jeito como seus olhos verdes pareciam mudar de cor com a luz. A forma como ela cantarolava baixinho enquanto cuidava do pequeno jardim de ervas que decidira plantar perto da cozinha. Ele não estava mais apenas vendo um eco de sua esposa. Estava vendo Stella. E isso o aterrorizava ainda mais, pois os sentimentos que brotavam não podiam mais ser atribuídos apenas ao luto. Eram novos. Eram para ela. Stella, por sua vez, estava se apaixonando perdidamente. Atrás da fachada de homem rude e silencioso, ela descobrira um homem de profundezas inesperadas. Via a dor em seus olhos e queria poder acalmá-la. Via a ternura com que ele olhava para o filho e seu coração se derretia. Via a força com que ele administrava aquele império e sentia uma admiração imensa. O amor crescia nela, um sentimento puro e avassalador, mas vinha acompanhado de uma sombra. A culpa. A culpa a corroía dia e noite. O casarão estava cheio de Laura. Havia um grande retrato dela na sala de estar. Uma mulher de uma beleza estonteante, com um sorriso confiante e olhos que pareciam cheios de vida. As empregadas mais antigas, às vezes, contavam histórias sobre Dona Laura, sobre seu amor pela fazenda, sobre a paixão avassaladora que a unia a Emanuel. Eles eram alma gêmea, menina. Nunca vi um homem amar uma mulher daquele jeito, disse uma vez a cozinheira, com um suspiro saudoso. Cada palavra era uma faca no coração de Stella. Ela se sentia uma usurpadora, uma fraude. Como ousava sentir amor pelo marido daquela mulher? Como ousava se sentar em seu lugar na mesa de jantar, cavalgar sua égua preferida, cuidar de seu filho? O apego que sentia por Samuel era a única coisa que a mantinha ali. Aquele menino se tornara seu bem mais precioso, o centro de seu mundo. Deixá-lo seria como arrancar uma parte de si mesma, mas ficar, sentindo aquele amor proibido por Emanuel, parecia uma profanação. Numa noite, após um dia particularmente feliz, um piquenique seguido de um banho de riacho que terminou com os três encharcados e rindo, Stella se recolheu em seu quarto. Ela se olhou no espelho,
viu uma garota simples, de vestido modesto e o rosto corado pelo sol. O que Emanuel veria nela, além de uma babá conveniente e uma sombra pálida da esposa magnífica que perdera? A dúvida e a culpa a invadiram com uma força avassaladora. As lágrimas que ela vinha segurando há semanas finalmente rolaram, silenciosas e amargas. Ela estava presa em uma família de fachada que parecia perigosamente real, apaixonada por um homem que talvez nunca a visse de verdade, e ocupando o lugar de uma mulher que ela jamais poderia ser. A felicidade que ela trouxera para aquela casa tinha um preço, e ela estava começando a temer que seria sua própria paz de espírito. As semanas se transformaram em 2 meses, e a família de fachada começou a se sentir perigosamente real. Os sorrisos de Emanuel, antes uma raridade geológica, tornaram-se mais frequentes, embora ainda contidos. Eram pequenos espasmos de calor em seu rosto, quase sempre direcionados a Samuel, mas Stella o sentia como o sol da manhã após um longo inverno. A esperança, uma erva daninha teimosa, começou a brotar em seu coração, abafando as vozes da culpa e da dúvida. Talvez, apenas talvez, ele estivesse começando a vê-la. Não como um eco, mas como ela mesma. Essa frágil esperança tornou a verdade, quando revelada, ainda mais cruel. Tudo aconteceu em uma tarde chuvosa de sábado. A chuva caía lá fora em uma cortina cinzenta e incessante, prendendo os 3 dentro do casarão. A energia de Samuel, no entanto, não podia ser contida por paredes. Depois de esgotarem os desenhos e as leituras, o menino, com os olhos brilhando de excitação, propôs a brincadeira que mudaria tudo. Esconde, esconde. Vamos brincar de esconde, esconde. Stella topou na hora, feliz por encontrar uma forma de queimar a energia do garoto. Emanuel, que estava em seu escritório tentando se concentrar em planilhas, ouvia as risadas e os passos apressados ecoando pela casa. Um pequeno sorriso, genuíno e desprotegido, tocou seus lábios. O som da vida em sua casa ainda era uma novidade pela qual ele se sentia secretamente grato. A brincadeira começou. Stella era a pegadora. Ela contou até 50 na sala de estar, com o rosto virado para a parede, enquanto ouvia os passinhos de Samuel correndo para longe. Ao terminar, ela começou sua busca. Encontrou-o, para seu deleite, escondido de forma óbvia embaixo da mesa de jantar, rindo abafado. Na rodada seguinte, foi a vez de Stella se esconder. Samuel contava, a voz infantil ecoando pelo corredor. Stella procurava um bom lugar, mas o menino era esperto e conhecia cada canto da parte principal da casa. Foi então que Samuel, terminando sua contagem, correu até ela e a puxou pela mão com urgência. Não, Stella, assim eu te acho muito fácil. Vem, eu sei o melhor esconderijo do mundo todo, ninguém nunca vai te achar lá. Com a cumplicidade de um pequeno conspirador, ele a guiou. Subiram a grande escadaria de madeira e, em vez de virar para a ala dos quartos de hóspedes ou para o quarto principal, ele a levou pelo corredor oposto. Uma ala que Stella, por um respeito tácito, nunca explorara. O ar ali parecia diferente, mais parado. O corredor era mais escuro, e uma fina camada de poeira cobria os móveis que estavam encostados na parede, cobertos por lençóis brancos que lhes davam a aparência de fantasmas. É aqui, sussurrou Samuel, empurrando a porta de um dos últimos quartos. O cômodo era um depósito de memórias. Móveis antigos, caixas de papelão e, no centro, um objeto que imediatamente capturou a atenção de Stella. Um antigo cavalinho de balanço de madeira escura, primorosamente esculpido, também coberto por um lençol. Esse era meu, disse Samuel, a voz cheia de uma nostalgia que era grande demais para seu tamanho. A mamãe me empurrava nele. O coração de Stella se apertou. Ela tirou o lençol, revelando a beleza do brinquedo. A crina era detalhada. Os olhos do cavalo pareciam vivos. É o lugar perfeito, sussurrou Stella, entrando no espírito da brincadeira para afastar a melancolia que pairava no ar. Vou me esconder atrás dele. Você vai ver, o papai nunca vai me achar aqui. O cavalinho era pesado. Stella se posicionou ao lado dele e o empurrou, tentando arrastá-lo para criar um vão entre ele e a parede. Ao forçar o brinquedo, a base arredondada pressionou uma tábua solta no rodapé da parede. Um clique suave, quase imperceptível, soou no silêncio do quarto. Ambos pararam.
Diante de seus olhos, um pedaço da parede, que parecia perfeitamente sólido, moveu-se para dentro, revelando o contorno de uma porta disfarçada. A porta se abriu lentamente, com um gemido baixo, revelando a escuridão de um novo cômodo. Samuel ofegou, os olhos arregalados de espanto. Ele não conhecia aquela passagem. A curiosidade infantil superou qualquer medo. Ele pegou a mão de Stella e a puxou para dentro. "O que é isso?" ele perguntou, a voz um sussurro maravilhado. Stella hesitou por um segundo. Sentia que estava cruzando um limite, invadindo um espaço que não lhe pertencia. Mas a mãozinha de Samuel em concha com a sua lhe deu coragem. Ela deu um passo para dentro e o mundo pareceu parar. Não era um quarto escuro. A luz da tarde chuvosa filtrava-se por frestas na cortina de veludo pesado, iluminando o suficiente para que ela visse. O primeiro impacto foi o cheiro. Um perfume floral e adocicado de jasmim e gardênias pairava no ar, perfeitamente preservado. O quarto estava intocado, imaculado. Uma cama de casal com dossel estava perfeitamente arrumada, mas sobre uma poltrona ao lado, um xale de seda e um livro estavam pousados, como se sua dona tivesse acabado de se levantar e fosse voltar a qualquer momento. Sobre a penteadeira, frascos de perfume, pincéis e um colar de pérolas estavam dispostos em uma ordem íntima e pessoal. Era um santuário. O quarto de Laura. Um arrepio gelado percorreu a espinha de Stella. Ela se sentiu uma profanadora, uma ladra que invadira o lugar mais sagrado daquela casa. A alegria da brincadeira se dissipou, substituída por um pavor reverente. Ela deu um passo para trás, puxando Samuel gentilmente. "Não devíamos estar aqui, meu bem. Vamos sair." Mas era tarde demais. "O que vocês estão fazendo aqui?" A voz de Emanuel soou como o estalar de um chicote. Ele estava parado na entrada do quarto depósito, o rosto uma máscara de incredulidade e fúria. Seus olhos passaram pela cena. A porta secreta aberta, Stella e Samuel dentro do santuário, e o pouco de cor que havia em seu rosto desapareceu, substituído por uma palidez mortal. O sorriso que ele tinha nos lábios momentos antes, ao ouvir as risadas, agora era uma linha dura e fina. A gratidão que sentia transformou-se em uma sensação de violação profunda. Aquele quarto era seu último refúgio, o único lugar no mundo onde Laura ainda existia de verdade. E agora estava sendo profanado. "Emanuel, começou Stella, a voz tremendo. "Nós estávamos brincando, foi um acidente. O cavalinho, a porta se abriu, eu não sabia." "Saia!" ele ordenou, a voz baixa e perigosa. Samuel, sentindo a mudança drástica na atmosfera, começou a choramingar e se agarrou à perna de Stella. O som do choro do filho pareceu quebrar algo em Emanuel. Sua dor, represada por tanto tempo, explodiu. "Saia daqui agora!" ele gritou, dando um passo à frente. "Este lugar é dela, você não entende? Nada disto é seu." As palavras a atingiram como pedras. Stella recuou, protegendo Samuel com seu corpo. "Eu sinto muito. Eu não queria..." Ela soluçou, as lágrimas brotando em seus olhos. "Você não queria?" Ele riu, um som desprovido de qualquer humor, um som quebrado e terrível. "Você acha que eu não sei o que está acontecendo? Acha que eu não vejo os seus olhares? O jeito que você tenta se encaixar aqui?" Ele gesticulou para o quarto sagrado. "Você nunca vai se encaixar. Sabe por que o Samuel voltou a rir? Sabe por que eu suporto ter você nesta casa, cavalgando ao meu lado, sentada na minha mesa?" Ele se aproximou, o rosto a centímetros do dela, os olhos azuis queimando com uma dor enlouquecida. Stella podia sentir o cheiro de sua raiva, de sua agonia. "É porque quando eu olho para você, eu consigo, por um mísero segundo, fingir que é ela. Eu consigo ouvir a risada dela no seu riso. Eu consigo ver o brilho do cabelo dela no seu." O mundo de Stella desabou. Cada palavra era uma martelada, destruindo a frágil estrutura de esperança que ela havia construído. "Você é um eco, Stella," ele cuspiu. A voz agora um sussurro cruel. "Um fantasma que eu pago para me assombrar e para que meu filho não esqueça o rosto da mãe. Você é uma substituta. E você acaba de provar que não passa disso ao invadir o único lugar que ainda é verdadeiramente dela." O golpe final a deixou sem ar. Substituta. A palavra ecoou em sua mente,
aniquilando cada momento de alegria, cada sorriso compartilhado, cada cavalgada ao pôr do sol. Tudo era uma mentira, uma performance macabra da qual ela era a atriz principal, sem sequer saber que estava em um palco. Agora, ele disse, a voz gélida como o aço, pegue o meu filho e saia do meu quarto. Saia da minha vista. Atordoada, com as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto, Stella pegou o pequeno Samuel, que agora chorava convulsivamente no colo. Ela passou por Emanuel, sem ousar olhá-lo, sentindo-se suja, usada, humilhada. A revelação, catalisada por um inocente brinquedo e uma brincadeira de criança, fora mais brutal e dolorosa do que qualquer pesadelo que ela pudesse ter imaginado. Ela não era a brisa suave que trouxera a vida de volta. Era apenas a poeira de outra pessoa, rearranjada para criar uma ilusão confortável para um homem que se recusava a deixar seu fantasma descansar. O caminho do santuário de Laura até o quarto de Samuel pareceu durar uma eternidade. Stella movia-se como um autômato, o corpo presente, mas a mente à deriva em um mar de dor e humilhação. As palavras de Emanuel eram cacos de vidro em sua memória, cortando a cada passo. Substituta, eco, um fantasma que eu pago. Ela segurava o pequeno Samuel, cujo choro havia se transformado em soluços abafados contra seu ombro. O peso do menino em seus braços era a única coisa que a mantinha ancorada à realidade. Ela o colocou na cama, trocou sua roupa úmida de lágrimas e sentou-se ao seu lado, afagando seus cabelos até que o sono exausto finalmente o vencesse. Durante todo o tempo, Stella não derramou uma única lágrima. Um tipo de torpor gelado havia se apoderado dela. A dor era tão vasta, tão profunda, que parecia ter congelado suas emoções. Era a calma assustadora que precede a tempestade. Quando teve certeza de que Samuel dormia profundamente, ela se levantou e foi para seu próprio quarto. Fechou a porta e encostou-se nela, o corpo finalmente cedendo. Ela deslizou até o chão abraçando os próprios joelhos. Foi ali, na solidão de seu quarto simples, que a barragem se rompeu. As lágrimas vieram, silenciosas e quentes, não de raiva, mas de uma desolação avassaladora. Cada momento feliz na fazenda, cada sorriso trocado, cada esperança nutrida, foi reprocessado por sua mente sob a luz cruel daquelas palavras. Tudo fora uma farsa. O amor que ela sentia, tão puro e verdadeiro para ela, era para ele apenas um sintoma de sua obsessão doentia por um fantasma. Sua dignidade, a única posse que ela realmente tinha, gritava dentro dela. Ficar seria aceitar o rótulo. Seria concordar em ser uma sombra, uma mentira viva. Seria anular-se como pessoa, como mulher, e isso ela não podia fazer. Antes do amanhecer, a decisão estava tomada, tão firme e irrevogável quanto o nascer do sol que ela não esperaria para ver. Ela iria embora. O ato de arrumar as malas foi metódico, quase ritualístico. Seus movimentos eram silenciosos na penumbra do quarto. Dobrou seus poucos vestidos, o cheiro de lavanda do sabão que usava parecendo pertencer a uma outra vida, a uma outra garota ingênua que chegara ali cheia de sonhos. Colocou na mala o livro de poesias que sua avó lhe dera, sua única herança. Ao pegar um pequeno desenho de um cavalo, feito por Samuel com traços tortos e orgulhosos, suas mãos tremeram. Este era o preço de sua dignidade. O coração do menino. O seu próprio coração. Ela pegou uma folha de papel e uma caneta. Não escreveria acusações. Não se rebaixaria ao nível da crueldade dele. Com a caligrafia firme, escreveu uma nota de demissão formal e curta. Senhor Emanuel Mendonça, agradeço a oportunidade, mas informo que estou encerrando minhas funções como babá de seu filho a partir desta data. Deixo a fazenda esta manhã. Atenciosamente, Stella Vasconcelos. Assinar o próprio nome foi um ato de reafirmação. Ela não era um eco. Ela era Stella. Seu plano era sair antes que alguém acordasse, deixar a nota sobre a mesa e desaparecer. Evitar a dor de uma despedida. Mas o destino, ou talvez o laço profundo que a unia a Samuel, não permitiu tal covardia. Ela foi ao quarto do menino para vê-lo uma última vez. A luz pálida do amanhecer começava a entrar pela janela, iluminando o rosto sereno dele. Ele parecia um anjo, a respiração suave e regular.
Stella se inclinou e depositou um beijo em sua testa, um beijo de despedida carregado de todo o amor que sentia. Uma lágrima escapou de seus olhos e pingou na bochecha dele. Como se o toque da lágrima o tivesse despertado, os olhos de Samuel se abriram. Ele a viu ali, de pé ao lado da cama, com sua pequena mala na mão. A sonolência desapareceu de seu rosto, substituída por uma compreensão instantânea e apavorada. Stella, ele sussurrou a voz rouca de sono. Você vai embora? O coração de Stella se partiu em 1000 pedaços. Eu preciso ir, meu amor. Ela conseguiu dizer, a voz embargada. Não. O grito do menino rasgou o silêncio da casa. Não vai. Por quê? Ele se sentou na cama, o pânico estampado em seus olhos. Fica. Por favor, fica comigo. Eu não posso, Samuel. Eu te amo muito. Nunca se esqueça disso. Ela tentou se afastar, mas ele foi mais rápido. Saltou da cama e se agarrou às pernas dela com a força de um pequeno desesperado. O choro dele agora era convulsivo, um som de puro desamparo que ecoava pelos corredores silenciosos. Não! Não me deixa! Stella, fica! A cena mais arrasadora de sua vida não estava sendo uma discussão com um homem que amava, mas aquela despedida. Tentar consolar uma criança cujo coração você está partindo. Ela se ajoelhou, tentando abraçá-lo, mas ele se agarrava às suas pernas como se sua vida dependesse disso. Papai! Papai! Ele começou a gritar em um último recurso desesperado. E então, ele apareceu. Emanuel surgiu no final do corredor, atraído pelos gritos. Ele estava com a mesma roupa do dia anterior, os cabelos em desordem, o rosto marcado por uma noite de insônia e remorso. Ele parou abruptamente ao ver a cena. Stella, ajoelhada, chorando silenciosamente, enquanto tentava, em vão, soltar os dedos de Samuel de suas roupas. A pequena mala dela no chão, ao lado. Ele assistiu a tudo da porta do casarão, para onde a cena havia se movido na tentativa fútil de Stella de chegar à saída. Ele estava paralisado, não pela raiva, mas por uma onda avassaladora de dor e arrependimento. As palavras cruéis que ele dissera na noite anterior, ditas em um momento de dor cega, agora se materializavam diante dele em sua consequência mais terrível. Ele não via apenas a dor no rosto de Stella, o que já seria suficiente para devastá-lo. Ele via o terror absoluto no rosto de seu filho. Via o peito do menino arfar, ouvia seus gritos de "não me deixa" e compreendia, com uma clareza que o aniquilava, o que havia feito. Ele não apenas partira o coração da mulher, que ele agora admitia para si mesmo, estava começando a amar por quem ela era. Ele havia estilhaçado, pela segunda vez, o coração de seu próprio filho. A primeira vez fora pela ausência da morte. Esta segunda vez fora por sua própria e egoísta crueldade. Stella finalmente conseguiu se levantar. Com um último esforço, ela desenlaçou os dedos de Samuel de seu vestido. Eu te amo, Samuel. Eu sempre vou te amar, ela soluçou, antes de dar as costas e caminhar rapidamente em direção à porta. Ela passou por Emanuel, que continuava imóvel como uma estátua de granito. Seus olhos se encontraram por um único e longo segundo. No olhar dela, ele não viu ódio. Viu algo muito pior. Uma decepção profunda, a constatação de que ela havia se apaixonado por um homem que não existia. E então, ela se foi. Abriu a porta e saiu para a manhã cinzenta, caminhando a passos rápidos pela longa estrada de terra, sem olhar para trás. Emanuel permaneceu na porta, surdo para tudo, exceto para os soluços desesperados de seu filho, que agora estava caído no chão, chamando por um nome que se afastava a cada passo. O silêncio que se seguiu à partida de Stella era diferente. Não era mais o silêncio do luto, era o silêncio do vazio. O silêncio de uma casa que tivera um vislumbre da vida e da felicidade, apenas para tê-lo arrancado por seu próprio senhor. A partida de Stella não trouxe o silêncio de volta à fazenda Alvorada. Em vez disso, ela deixou para trás um barulho ensurdecedor, o som do vazio. Cada cômodo do casarão parecia gritar a ausência dela. A cadeira vazia na mesa de jantar, o livro de colorir esquecido na varanda, o cheiro de lavanda que teimava em permanecer no corredor dos hóspedes. Tudo era um lembrete constante do que haviam perdido. Para Emanuel,
A casa se transformara em uma câmara de tortura. O arrependimento era um veneno lento que começou a se infiltrar em suas veias no instante em que a viu desaparecer pela estrada. Ele repassava a cena em sua mente, um loop infinito de crueldade e estupidez. As palavras que ele cuspiu, nascidas da dor cega de ter seu santuário invadido, agora soavam como a mais pura insanidade. Ele profanara a memória de sua esposa, não com a presença de Stella, mas com a forma como usara essa memória como uma arma para ferir uma alma inocente. Mas seu tormento era um eco pálido perto do sofrimento de Samuel. O menino regrediu a um estado pior do que o de antes. O mutismo voltou, mas desta vez não era apático. Era um silêncio carregado de raiva e mágoa. Ele se recusava a sair do quarto, passando horas sentado na cama, abraçado a um pequeno cavalo de madeira que Stella lhe dera. Rejeitava a comida que a cozinheira, com o coração partido, preparava especialmente para ele. Rejeitava o toque do pai. Toda vez que Emanuel tentava se aproximar, Samuel se encolhia. Os olhos do menino, antes cheios de vida, agora o fitavam com uma acusação fria que era mais dolorosa do que qualquer grito. A felicidade que Stella havia cultivado com tanta paciência fora arrancada como uma flor delicada, e em seu lugar restava apenas a terra arrasada de uma nova dor. As empregadas andavam pela casa na ponta dos pés, seus olhares de pena e desaprovação seguindo Emanuel por onde quer que ele fosse. Ele era um rei em seu castelo, mas nunca se sentira tão impotente e tão sozinho. Passaram-se dias, uma semana. A rotina da fazenda continuava. Os animais eram alimentados, a terra era arada, mas o coração daquele lugar havia parado de bater. Numa tarde, movido por um impulso masoquista, Emanuel subiu as escadas e caminhou até a ala proibida. A porta do quarto de Laura continuava entreaberta, como Stella a deixara. Ele entrou. O mesmo cheiro de jasmim, o mesmo ar parado, mas pela primeira vez, o santuário não lhe trouxe conforto. Ele olhou para a cama arrumada, para o livro sobre a poltrona, para as joias na penteadeira. E viu não um memorial ao amor, mas um túmulo, uma prisão que ele mesmo construíra, tijolo por tijolo, com sua recusa em deixar o passado ir. Laura era vida, era riso, era sol. Este quarto era o oposto de tudo o que ela fora. Era estagnação, morte. Ele percebeu com uma clareza nauseante que seu luto havia se tornado uma forma de egoísmo. Ao se agarrar tão desesperadamente ao fantasma dela, ele estava insultando a vida vibrante que ela vivera, e no processo, estava destruindo a vida de seu próprio filho. Ele se aproximou da janela e, com um movimento brusco, abriu as pesadas cortinas de veludo. A luz do sol poeira o cômodo, revelando as partículas de pó que dançavam no ar. Era a primeira vez que a luz entrava ali em mais de um ano. Não era uma cura, mas era um começo. Ele se virou e, ao sair, fechou a porta do santuário atrás de si. O som do clique da fechadura foi definitivo. Naquela noite, a desesperança atingiu seu ápice. Emanuel estava na varanda, a escuridão do campo à sua frente tão vasta quanto o vazio em seu peito. Uma garrafa de uísque e um copo estavam sobre a mesinha ao lado, intocados. Ele não queria anestesia. Queria sentir a dor. Merecia senti-la. Pensava em Stella. Onde ela estaria? Estaria segura? Teria voltado para a casa da avó? A imagem de seu rosto, devastado pela decepção, o assombrava. Ele finalmente admitia para si mesmo. A fascinação se transformara em algo mais profundo. Ele se apaixonara pela paciência dela, pela sua força serena, pelo seu riso que não era um eco, mas uma melodia própria. E ele destruíra tudo. Foi então que ouviu um barulho suave atrás de si, um arrastar de pés no assoalho de madeira. Ele se virou e viu a pequena silhueta de Samuel, parado no umbral da porta, vestido em seu pijama de carrinhos. O menino estava mais magro, os olhos fundos. "Pai?" A voz era um sussurro frágil, a primeira palavra que ele dirigia a Emanuel em dias. O coração de Emanuel deu um salto doloroso. Ele se virou completamente na cadeira, dando total atenção ao filho. "Estou aqui, filho. Não consegue dormir?" Samuel se aproximou lentamente, parando a uma distância segura. Seus olhinhos estavam fixos no rosto do pai, procurando por algo.
A luz da lua iluminava as trilhas secas de lágrimas em suas bochechas. E então, ele fez a pergunta. A pergunta simples e direta que continha todo o peso do mundo. Pai, a voz do menino tremeu. Por que você deixou ela ir embora? A pergunta o atingiu com a força de um raio. Não era porque ela foi embora, Matt, mas por que você deixou ela ir embora? A acusação era clara, a responsabilidade inescapável. Samuel deu mais um passo, a barreira de sua mágoa finalmente se quebrando. Eu sinto falta dela. Aquela frase, dita com a mais pura e devastadora sinceridade infantil, destruiu a última muralha de Emanuel. A couraça de seu luto, que ele usara como armadura e desculpa por tanto tempo, estilhaçou-se em nada. Ele não viu mais o homem forte, o fazendeiro, o viúvo enlutado. Viu apenas a si mesmo através dos olhos de seu filho, o homem que quebrou sua família pela segunda vez. As lágrimas que ele se recusara a chorar por mais de um ano, finalmente vieram. Escorreram por seu rosto, quentes e libertadoras. Ele estendeu os braços. Vem aqui, filho. Hesitante, Samuel se aproximou e se deixou ser envolvido pelos braços do pai. Emanuel o abraçou com força. Um abraço de verdade, cheio de um ano de dor não processada, de semanas de arrependimento e de um amor desesperado. Ele enterrou o rosto nos cabelos do menino, sentindo o cheiro de seu filho, a realidade de sua presença. Eu errei, Samuel, ele sussurrou, a voz quebrada pelos soluços. Eu errei muito. Fui um tolo e um covarde. Ele olhou nos olhos do filho e, pela primeira vez, permitiu que Samuel visse sua vulnerabilidade, sua dor. Não era para eu ter deixado ela ir embora. E eu sinto falta dela também, mais do que você imagina. Naquele momento, na varanda escura, abraçado ao seu filho, Emanuel Mendonça teve sua epifania. A necessidade de consertar as coisas, de encontrar Estela, não era mais sobre sua obsessão, sobre preencher o vazio deixado por Laura. Era sobre vida, era sobre o futuro, era sobre a felicidade genuína de Samuel. Era sobre a chance de ter uma felicidade para si mesmo, uma felicidade que ele não merecia, mas pela qual estava disposto a lutar com cada fibra de seu ser. Ele levou Samuel de volta para a cama, e desta vez o menino não o rejeitou. Emanuel sentou-se ao lado dele até que ele adormecesse, a mãozinha de Samuel segurando firmemente um de seus dedos. Ao olhar para o rosto adormecido do filho, uma nova determinação, clara e ardente, tomou conta dele. Não era mais sobre luto ou fantasmas. Era sobre construir algo novo. Ele sabia o que tinha que fazer. Não seria fácil. Ele a havia ferido de uma forma que talvez não tivesse perdão. Mas ele tinha que tentar. Ele devia isso a Samuel. Ele devia isso a Estela. E ele devia isso a si mesmo. Eu vou trazê-la de volta, filho. Ele prometeu em um sussurro para o menino adormecido. Eu prometo que vou consertar isso. Ao sair do quarto, ele não foi para a varanda. Foi para seu escritório, acendeu a luz e, pela primeira vez em muito tempo, não olhou para as planilhas da fazenda. Pegou o telefone e começou a fazer as ligações que dariam início ao seu plano. A redenção havia começado. A determinação que se acendeu em Emanuel naquela noite na varanda era um fogo que não se apagaria. No dia seguinte, ele deixou a fazenda nas mãos de seu capataz de confiança e, com Samuel ao seu lado, partiu. O menino não perguntou para onde iam. Ele apenas segurou a mão do pai, sentindo a nova e inabalável resolução que emanava dele. Emanuel não foi tolo a ponto de pensar que seria fácil. Ele não sabia exatamente onde Estela estava, apenas que ela tinha uma avó em um pequeno e poeirento vilarejo a 2 horas de distância. Foi para lá que ele dirigiu. Ao chegar, a humildade foi sua única ferramenta. Perguntou no pequeno armazém, na farmácia, descrevendo uma moça de olhos verdes e sorriso doce. As pessoas do vilarejo eram desconfiadas com forasteiros, especialmente um que chegava em uma caminhonete cara, mas a presença do menino triste ao seu lado amolecia os corações. Finalmente, uma senhora lhe indicou uma pequena casa caiada, com um portão de madeira e um jardim de margaridas teimosas. Ele estacionou a uma distância segura e observou. E então a viu. Estela estava no quintal, ajudando sua avó a estender roupas no varal. Ela estava mais magra, e havia uma sombra de tristeza em seus olhos que não existia antes, mas sua dignidade estava intacta.
Ela se movia com a mesma graça serena. Vê-la ali, vivendo sua vida com simplicidade e força, só fez o amor e o respeito de Emanuel por ela crescerem a um nível quase doloroso. Ele não estava ali para salvá-la. Estava ali para implorar que ela o salvasse. No dia seguinte, após finalizar todos os preparativos de seu plano, ele retornou. Desta vez, estacionou em frente à casa. Com o coração martelando contra as costelas, ele desceu do carro, pegou a mão de Samuel e uma pasta de couro e caminhou até o portão. Stella estava regando as flores quando ouviu o barulho do carro. Ao ver Emanuel e Samuel parados ali, o regador caiu de sua mão espalhando água em seus pés. Seu primeiro instinto foi correr para dentro. A dor da humilhação ainda estava fresca. Mas então ela viu os olhos de Samuel, fixos nela com uma esperança tão desesperada que a paralisou. Emanuel abriu o portão lentamente. Ele não se aproximou dela. Parou a uma distância respeitosa, na terra batida do caminho. Aquele momento era um eco direto do prólogo, a história fechando seu ciclo. Stella, ele começou, a voz rouca, não de comando, mas de pura súplica. Ele não disse que sentia muito. Sabia que palavras eram baratas. Em vez disso, abriu a pasta que segurava. Retirou um documento e o estendeu na direção dela. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas eu preciso que você veja isto. Hesitante, ela se aproximou e pegou o papel. Era uma escritura. O nome dela, Stella Vasconcelos, estava no topo. Descrevia um pedaço de terra. Ela conhecia o lugar. A colina mais alta da fazenda, com vista para todo o vale, onde o pôr do sol era mais bonito. Um lugar que não tinha memórias. Um lugar limpo. Em seguida, ele tirou um rolo de papéis. Eram rascunhos de um arquiteto. A planta de uma casa. Não era um casarão imponente como o dele, mas uma casa acolhedora, com uma varanda ampla, um quarto para um menino e um jardim planejado. Eu tranquei o passado, Stella, disse ele, os olhos azuis fixos nos dela, vulneráveis e sinceros. Fechei aquela porta para sempre. Eu não quero te dar uma casa que já existe, cheia de fantasmas. Eu quero construir um lar, tijolo por tijolo, com você. Se você me aceitar... As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Stella. Ela olhou para baixo, para os papéis em suas mãos trêmulas, e então para Samuel. O menino se aproximou e lhe estendeu um desenho. Nele, com traços infantis, estavam 3 figuras. Um homem alto, uma mulher de cabelos compridos e um menino pequeno, todos de mãos dadas em frente a uma casa nova. Acima, com letras tortas, o título, Minha Família. Aquilo quebrou a última resistência de Stella. Mas a rendição final veio com o gesto seguinte de Emanuel. Ali, sob o sol do meio-dia, com os pés na poeira do caminho simples, o grande e orgulhoso fazendeiro Emanuel Mendonça se ajoelhou diante dela. Ao seu lado, imitando o gesto do pai com uma seriedade solene, o pequeno Samuel também se ajoelhou. O pedido que veio não foi apenas de casamento, foi uma declaração de propósito, um juramento. Stella, ele disse, a voz embargada pela emoção. Eu não quero que você seja a mãe do meu filho. Ele já te escolheu muito antes de mim. Eu não quero que você seja minha esposa para preencher um vazio. Eu quero ter a honra de ser o seu marido. Quero acordar todos os dias e lutar para merecer o seu amor. Me perdoe por ter sido cego, por ter te machucado. Casa comigo e me deixe passar o resto da minha vida te provando que a única mulher que eu vejo na minha frente, a única que eu quero ver para sempre, é você. O mundo de Stella parou. Tudo o que ela sempre sonhou estava ali, de joelhos à sua frente, oferecendo não um conto de fadas, mas algo muito melhor, uma promessa real, forjada na dor e no arrependimento. Ela olhou para o homem que amava e para a criança que se tornara seu filho em seu coração, e a resposta era a única possível. Sim. Ela sussurrou, e depois mais alto, com a voz cheia de lágrimas de alívio e amor. Sim. Emanuel se levantou e a beijou. Foi o primeiro beijo deles, e não tinha gosto de passado, de luto ou de culpa. Tinha o gosto de futuro, de perdão, de recomeço. Samuel se levantou e se jogou nos braços dos dois, e eles se abraçaram, os 3 juntos, uma unidade finalmente completa. Enquanto se abraçavam, Stella olhou nos olhos de Emanuel, o rosto banhado em lágrimas felizes,
e selou o destino deles com sua própria promessa, uma que olhava diretamente para o futuro. Sim, e eu quero tudo, ela disse, a voz firme. Quero este lar, quero ser a mãe dele. Ela acariciou o rosto de Samuel, que sorria de orelha a orelha. E eu quero que ele seja o irmão mais velho, mais coruja do mundo. A menção direta a um novo filho, a um futuro que eles criariam juntos do zero, foi a declaração final. O ciclo de dor estava encerrado. A família deles não estava sendo remendada. Estava nascendo naquele exato instante. A casa na colina foi erguida, tijolo por tijolo, com a mesma solidez do amor que a planejou. Emanuel cumpriu sua promessa, trabalhando todos os dias para merecer a felicidade que encontrara. E Estela, livre das sombras do passado, floresceu, enchendo o novo lar com o mesmo riso e luz que um dia salvara a fazenda Alvorada. Poucos meses depois, a promessa de Estela começou a se tornar realidade. Ela engravidou. A notícia trouxe uma onda de alegria que consolidou a cura da família. E no tempo certo, eles deram as boas-vindas a uma linda menina de olhos azuis como os do pai, a quem chamaram de Vitória, um nome que simbolizava tudo o que haviam conquistado. A cena final de seu recomeço foi o casamento. A cerimônia, luxuosa em sua simplicidade rústica, aconteceu no vasto terreno da casa nova, com o pôr do sol pintando o céu. Estela, com sua barriga proeminente de grávida e um vestido que parecia feito de luz, caminhou em direção a Emanuel. Ele a esperava no altar improvisado, e ao seu lado estava Samuel, orgulhoso em seu pequeno terno, segurando as alianças com a maior seriedade. Diante de seus amigos e da avó de Estela, que chorava de felicidade, eles trocaram seus votos. Mas o verdadeiro juramento já havia sido feito há muito tempo, na promessa de construir um lar, no perdão concedido e no amor que provou ser mais forte que a dor, o luto e a obsessão. A família estava finalmente unida, completa, olhando para um horizonte infinito de felicidade que eles mesmos haviam construído. E assim, com a imagem da nova casa sendo erguida e a chegada da pequena Vitória, termina a história da família Mendonça. E aí, se emocionou com essa trajetória, gostou de ver um amor improvável florescer e vencer as sombras do passado? Se essa trama de redenção te prendeu do início ao fim e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a trazer mais finais felizes como este. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.